O ano mal começou e as emendas parlamentares já estão no olho do furacão. Pouco antes de 2024 terminar, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões em emendas, decisão que promete agitar ainda mais o cenário político. O deputado Glauber Braga, do PSOL, expôs as manobras de Arthur Lira, que, ao desrespeitar uma decisão do STF, prejudicou o funcionamento das comissões da Câmara, dificultando a análise das emendas. Denúncia gravíssima publicada por Breno Pires na revista Piauí em relação aos escândalos das emendas parlamentares. Mais uma vez, ofício assinado, encaminhado ao governo, articulado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que modificou a decisão das comissões temáticas da Câmara em relação às emendas, descumprindo a decisão do STF do ministro Flávio Dino. Vamos aos fatos. Abre aspas. Está nesse ofício, assinado por um conjunto de líderes. Por meio deste, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões dessa Casa. É uma informação falsa. Não houve só ratificação. Houve inclusão de indicação de 96 milhões e novas indicações de 180 milhões de reais. Indicações essas, diz a matéria, que são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem a aprovação das comissões. Presidente, eu ainda estou presidente, sendo redundante, da Comissão de Legislação Participativa. Sobre a Comissão de Legislação Participativa, sabe o que foi feito em relação a esse ofício? Excluídas as emendas indicadas pela comunidade, através das associações, movimentos que fizeram esse encaminhamento da Comissão de Legislação Participativa. Por que será? Será que é pela perseguição do presidente da Câmara, Arthur Lira, a minha atuação política? Só que se não bastasse isso, quais adições foram feitas, deputado Chico Alencar? Olha que surpresa. As adições feitas foram exatamente aquelas voltadas para Alagoas, atendendo ao projeto político do presidente da Câmara. Senhor presidente, querem ver quais foram? Diz a matéria. Nesse golpe, as digitais do presidente da Câmara aparecem não apenas na suspensão das comissões nessa semana, como também no destino dos recursos. Dos 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão, mais de 11% passados para Alagoas, o estado mais beneficiado. E nas novas indicações ilegais, a palavra ilegais está sendo utilizada por mim, que nunca passaram pelas comissões, o estado de Alagoas também é o líder. De um total de 180 milhões de reais, 73 milhões irão para Alagoas. Isso é um escândalo. Repito, isso é um escândalo. Uma decisão, deputada Sâmia, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que emendas de comissão têm que ser ratificadas, votadas, indicadas pela comissão com origem e destino. E aí, nesse ofício encaminhado ao governo federal, articulado pelo presidente da Câmara, ele coloca outras indicações não aprovadas pelas comissões para beneficiar o seu projeto político em Alagoas. Até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de procedimento? Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, não me resta outra alternativa a não ser procurar legalmente que essa medida seja desfeita.
Em resposta, Dino determinou que a Polícia Federal investigasse o caso. Já Lira, por sua vez, reagiu às críticas de Dino de forma tosca, negando qualquer ilegalidade nos repasses e se esquivando de apontar os autores. O presidente da Câmara afirmou que não recorrerá da decisão e apresentou um pedido para desbloquear as emendas, numa clara tentativa de reverter a suspensão. Vale lembrar que anteriormente Dino detonou o Congresso e desceu a lenha na democracia do PT. O judiciário não é um poder político, não é um poder eleito, mas valoriza profundamente o poder popular, a soberania popular e a participação social. E é por isso que promove sempre audiências públicas, sessões técnicas, a figura que todos conhecem das entidades que participam dos julgamentos, e nenhum julgamento relevante para o Brasil é feito no Supremo sem o diálogo com a sociedade. Seja emendas, orçamento, BETs, regulação de internet, meio ambiente, nós temos praticamente todas as semanas mecanismos de participação e por isso homenageamos esse Conselho. E, finalmente, sobre a temática da democracia. A democracia é um regime que alberga e vê com bons olhos a diferença. Mas a democracia não é o regime em que os conflitos devem sempre falar mais alto. Pelo contrário, a democracia exige a construção de convergências. E, por isso mesmo, a democracia não é o regime em que um grita mais e impõe a sua vontade. A democracia não é o regime em que um poder do Estado, qualquer que seja ele, está plenamente feliz. Porque se esse poder estiver plenamente feliz, é sinal que alguém está infeliz. Ou o outro poder do Estado, ou o mais grave, a população. A democracia, portanto, não é um regime de supremacias individuais. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Por isso, com essa compreensão, o presidente Barroso agradece a comissão liderada e representada aqui pela Dora, porque a nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E, às vezes, é uma missão muito difícil, porque ela é presidida, às vezes, por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. Nós não podemos imaginar um Supremo ou um Poder Judiciário que esteja intimidado, que esteja acovardado, porque ele não vai cumprir a sua missão de independentemente interpretar a lei. É muito curioso, ministras que aqui estão, o debate sobre ativismo. O Supremo é muito ativista. E eu, nesses poucos meses que lá estou, cheguei a uma conclusão. Normalmente, essa crítica quanto ao ativismo vem daqueles que não gostam da decisão do Supremo. O Supremo, quando decide, agrada alguém, desagrada alguém. Esse que é desagradado diz, o Supremo se mete em muita coisa. Mas quando o Supremo decide no sentido convergente com interesses A ou B, aí o Supremo está certo. Infelizmente, não é esse tipo de debate que vai determinar o conteúdo de uma decisão judicial. E o judiciário que fosse silenciado, amordaçado, só é possível nos regimes ditatoriais. O judiciário tem que funcionar de modo livre, como garante dos outros poderes do Estado, da sociedade e da democracia. Sob determinação de Dino, o governo só poderá executar as emendas de 2025 após realizar todas as correções necessárias, incluindo ajustes no portal da transparência. Faltando poucos dias para o ano acabar, o ministro pressionou a AGU por informações claras para avaliar o pedido de liberação das emendas de comissão bloqueadas. Segundo ele, a AGU deve comprovar objetivamente, com números, que os 370 milhões de reais são imprescindíveis para o alcance do piso constitucional relativo às despesas com saúde. Na última sexta-feira, Dino suspendeu os pagamentos de emendas parlamentares para 13 ONGs. A Controladoria Geral da União fez uma revelação alarmante. Apenas 15% das ONGs que receberam emendas são transparentes, enquanto 50% sequer divulgaram informações. Segundo eles, a ausência ou insuficiência de transparência ativa dificulta o controle, especialmente o social,
essencial para a supervisão adequada na aplicação dos recursos públicos. As ONGs que tiveram os pagamentos suspensos por Dino e não apresentaram informações completas serão intimadas e deverão cumprir os critérios. O cenário deixa claro que as exigências de Dino sobre a transparência são necessárias para evitar que os corruptos sigam desviando a grana do povo, garantindo que as emendas atendam aos interesses do povo e de ONGs comprometidas a usar os recursos de forma responsável.